Zelensky arrega para Trump. Que história é essa? O Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, arregou para o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O que está acontecendo? No vídeo de hoje eu vou resumir o contexto da guerra para você lembrar, para você entender exatamente o que aconteceu para desaguar nisso daqui, e depois nós vamos ver os últimos vídeos do discurso do Trump, que inclusive ele adiantou os acordos que podem simplesmente acabar com a guerra. E aí, isso é bom, isso é ruim? Eu vou inverter nesse vídeo, tá? Normalmente a gente assiste os vídeos, eu mostro para você as notícias e depois eu dou a minha opinião sobre isso. Dessa vez eu vou inverter. Eu vou te contar o contexto, vou dar a minha opinião e aí a partir disso a gente vai assistir junto o que aconteceu. Por quê, cara? Porque eu quero que você já assista isso sabendo, né, o tamanho do desgosto que é, como que as coisas no mundo são tristes, né? A gente acha que, né, a gente gosta dessa divisão, né? Existem os mocinhos, os vilões, e aí todo mundo que é vilão é 100% mal, todo mundo que é mocinho é 100% bom, e vai ter uma grande batalha, e o bem vai triunfar, e as coisas não são assim. As coisas são muito mais complexas e você que está nesse canal, você procura entender as coisas com todas as suas nuances, né? Sem essa coisa simplificada e burra de achar que tudo é dicotômico, né? Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Vamos lembrar o que aconteceu. A Rússia, há muito tempo, desde a queda da União Soviética, assim como o PT aqui no Brasil, quando teve o impeachment da Dilma e o Lula foi preso, o PT só pensava em retornar ao poder, né? E estão conseguindo, infelizmente, estão retomando, né? Acabaram com a Lava Jato, estão passando leis de impunidade, conseguiram a presidência da República, etc. A Rússia, desde que a União Soviética se foi, a Rússia só pensa em retomar territórios, retomar espaço. Um dos territórios que eles mais queriam, que eles mais almejam, eram os territórios justamente hoje nas mãos da Ucrânia, né? É um povo que fala outra língua, que tem outra identidade, é outro povo, é outra galera, entendeu? E basicamente, ao longo dos anos, o que aconteceu, e é importante que você entenda esse contexto. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a quebrar a cabeça. Como é que a gente faz para não ter mais guerra? Como é que a gente faz para que as coisas sejam mais pacíficas, né? E ao longo da trajetória humana, a gente arrumou algumas coisas que realmente são eficientes. Uma delas, por incrível que pareça, foi tornar os países democracias. Muito dificilmente uma democracia entra em conflito de guerra com outra democracia. Por quê? Porque isso é impopular, né? Quer outra coisa? Quando você não controla os meios de comunicação, quando você não tem uma ditadura, as pessoas, no livre comércio de informações, elas tendem a achar que você procurar uma guerra é errado. Uma outra coisa que parece idiota, mas não, teve efeito prático. A gente proibiu guerra. Olha, a guerra é uma coisa proibida. A guerra anteriormente, ela era considerada como uma conquista legítima. Olha, eu vou conquistar esse território. Então, se eu ganhar de você através de uma guerra, eu legitimamente conquistei aquilo que era seu, né? A partir da proibição, as pessoas entenderam que você está fazendo algo errado ao tentar conquistar algo que é do outro, né? Então tem um livro muito bom do... Esqueci o nome, o Novo Iluminismo, que é do... Esqueci o nome dele agora, né? Que é um livro muito bom que conta essas coisas, inclusive. O que aconteceu, portanto? Né? A Rússia, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a investir muito, né, em forças bélicas, em tecnologia de armas, etc, etc. Eles basicamente têm a maior força de guerra do mundo. A partir disso, eles começaram a fazer incentivos, inclusive comerciais, para a Europa. Olha, vocês não precisam gastar dinheiro tendo exército, vocês não precisam gastar dinheiro tendo armas. Deixa que eu cuido disso para você. Deixa que eu faço aqui. Né? São formas de você dominar o outro. Né? Hoje uma das coisas que a gente mais critica é a posição do Brasil frente ao avanço tecnológico do mundo. A gente está totalmente de fora. Por exemplo, a gente não tem um sistema único de GPS, um sistema próprio de GPS. Tá, isso é um absurdo. Ah, não, mas é mais barato comprar dos Estados Unidos. É, cara, só que a gente fica dependente deles. É importante que a gente desenvolva o nosso. Né? Não à toa, os países que mais se preocupam com soberania desenvolveram os seus próprios sistemas de GPS. Enfim. O que aconteceu, portanto? A Europa se tornou um continente enfraquecido, né, em termos bélicos. É um continente que não investiu o que deveria em exército, em proteção. Isso fez com que grandes países que investissem nisso se tornassem muito poderosos. China, Rússia, Estados Unidos, entre alguns outros.
que aconteceu, portanto? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o que se entendeu? Bom, é quase que uma declaração da Rússia com o Ocidente, né, com os países do Ocidente. E como a Europa estava toda enfraquecida tal, ninguém pôde fazer algo contra. Todo mundo ficou dependente dos Estados Unidos. Dentro desse contexto, entenda só, um país que fala para os outros, não, deixa que eu cuido, pode falar, eu tenho o ônus de pagar a conta, mas também tem o poder de decidir, né? Olha, já que eu pago a conta, as coisas vão acontecer dessa forma. Eu não acho uma forma ideal de você lidar com a soberania do seu país. Enfim, a Rússia invadiu a Ucrânia e todo mundo disse, cara, a Ucrânia não tem a menor chance. Essa guerra vai durar uma semana, essa guerra vai durar um mês, essa guerra vai durar no máximo 3 meses. Inclusive ofereceram para o Zelensky, sai daí, cara. A gente te oferece asilo, a gente te dá proteção. E o Zelensky falou, não, vocês não estão entendendo, eu não quero fugir, eu quero lutar. Ele até falou uma frase famosa assim, I don't need a ride, né? Não preciso de uma carona, eu preciso de munição, preciso de força para continuar lutando. E todo mundo aplaudiu, falou, puta, que puta líder, cara, olha o que o cara tá fazendo e realmente tá fazendo. Enfim, dado este cenário, dado esse contexto, o Trump, para ganhar a eleição, começou a falar, a guerra custa muito caro, a guerra é muito... E começou a arrumar motivos para dizer que o Zelensky que estava errado nessa guerra. Desvagou no que a gente viu, né, naquela entrevista que a gente vai reagir aqui. Então, tendo isso em vista, tendo esse contexto, esse cenário em vista, vamos reagir às notícias. Sai aqui, ó. Trump começa seu discurso e grita, América está de volta. Vamos lá, olha como ele começa o discurso. Está começando então o discurso aguardado de Donald Trump. And to my fellow citizens, America is back. América está de volta. Enfim, né, é um discurso tradicional do presidente, isso já é bastante tradicional, né, um discurso mais longo, etc. Né, e no meio desse discurso, basicamente ele fala de várias coisas e algumas polêmicas aconteceram. Por exemplo, né, o Mike Johnson, presidente da Câmara, expulsa um deputado democrata por quebra de decoro durante o discurso do Trump. Dá uma olhada. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Sr. Green, se sente, Mike Johnson Take diz. your seat. Se sente. Finding that members continue to engage in willful and Se os membros continuarem a se envolver em falta de decoro concertada, eu, como presidente, instruo o sargento em armas para restaurar a ordem, removendo esse senhor da Câmara. Então, pedindo a retirada do congressista Green que está protestando. Então, removido um dos congressistas que protestava aí. members are Ele mesmo. Vamos lá, outra confusão aqui. Deputado republicano arranca cartaz das mãos de deputado democrata que dizia, isso não é normal. Ela ficou parada. Imagina se fosse a Maria do Rosário, cara. Vamos lá. E aí, a gente já volta para a Ucrânia, tá? O Trump cita as tarifas do Brasil. Dá uma olhada disso daqui. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%.
China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea, but that's what happens. Só uma coisa, mais uma vez, ele usando a carta, a gente dá tanta ajuda militar, que é aquela história, cara, né? Quando você paga a conta, você escolhe onde você vai comer. O fato é, você vai ficar o tempo todo falando, é melhor eu não pagar a conta mesmo, vou levar vantagem aqui. Só que você sempre estar sujeito à escolha do outro, né? Essa foi basicamente a escolha de muitos países ao se apoiar, né? Não, estamos com os Estados Unidos aqui, eles garantem, deixa eles ficarem investindo lá em cruzadores, em porta-aviões, em não sei o que lá, em exército, em treinamento, em arma, a gente não precisa pagar imposto para isso agora, deixa os caras lá, tá bom, né? É isso que acontece. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. If they do non-monetary tariffs to keep us out of their market, then we will do non-monetary barriers to keep them out of our market. There's a lot of that too. They don't even allow us in their market. E é aquela história. Como é que um país como o Brasil, que não desenvolveu sua indústria, que não se desenvolveu em termos de tecnologia, não está em lugar nenhum no mercado mundial de trabalho, não está na fronteira de conhecimento tecnológico de nada, como é que a gente bate em frente com isso? Não bate, só aceita. Só aceita, né? Vamos lá. E aí, a gente vai voltar agora para a parte da guerra da Ucrânia, né? O que aconteceu? O Donald Trump, né? Ele chamou o Zelensky para fazer uma entrevista. O que é que normalmente acontece quando você vai no Salão Oval e se abre, as câmeras se abrem? Você faz uma coisa super protocolar, super curta, né? Você vai lá de forma curta, fala, sabe, eu acho isso, eu acho aquilo, não te respeito também, legal, tal, dá a mão e vai embora. A entrevista degringolou. Isso foi uma armadilha para o Zelensky. Depois o próprio Trump falou, não, eu deixei durar bastante, que é para desmascarar o Zelensky, para vocês verem. E o Zelensky, infelizmente, caiu nessa armadilha, né? Entendo, velho. O cara tá com o país em guerra, o cara tá sem comer direito, sem dormir direito, uma baita de uma pressão, nem fala inglês direito, dá pra perceber que ele não fala inglês direito. Ele, por ser eslavo, ele é diferente dos povos americanos, dos povos latinos, que tem mais carisma. Eles não têm carisma, eles são pessoas retas, quadradas, com aquela cara fechada o tempo todo, muito objetivos no que falam, né? E com a figura do DJ Vance, né? J.D. Vance, DJ não, J.D. Vance, o vice do Trump, foi uma jogada ensaiada, eles encruzilharam ali o Zelensky e aconteceu essa desgraça, tá? O Zelensky não deveria ir, tinha que ir sim, cara. É uma das poucas chances que o cara tem desse tamanho de exposição, né? Pô, o maior país bélico do mundo te chama pra... Você tem que ir, né? E é fácil pra gente falar, né, do conforto dos nossos lares, num país que não está em guerra, dizer, não, ele errou, mas ele errou mesmo, né? Ele errou mesmo. Eu entendo o erro dele, mas ele não poderia ter cometido esse erro, né? Ele, como presidente, ele não podia ter se deixado levar por aquela situação. Foi uma inabilidade política dele, mas de fato, no mérito ele está certo. E isso mostra, cara, como eu te falei, no mundo não tem bonzinho, né? O mérito da Rússia é errado. A Rússia invadiu um outro país, está tomando coisas, está roubando a Ucrânia, né? Só que eles têm poder bélico e o Trump respeita isso. Só que o lance é o seguinte, cara. O Trump ainda é um babaca, o Trump ele é esse tipo de personalidade indesejável, né? Ele é arrogante, ele é falastrão, e aí, enfim, você vai reparar aqui que o Zelensky ele tá tenso, ele tá sem conseguir falar inglês, ele tá numa cilada, o Trump tá tranquilo, e aí o J.D. Vance faz a intervenção, aí o Trump se cresce pra cima do cara, conforme eles tinham combinado, né? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Vamos lá. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean?
I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate. Você imagina, eu fico imaginando, cara. Nesse momento, o Zelensky ali, cara, puta que merda, isso aqui tá degringolando, cara, e agora, não sei o que lá. Deve ser foda mesmo, cara. Deve ser foda mesmo, cara. E assim, é o que eu tô falando, cara, você vê que é uma arrogância, né? Não nos diga. E aí é um misto de arrogância dos Estados Unidos com uma inabilidade da Ucrânia nesse sentido diplomático de fazer essa entrevista. Né? What Vamos lá. we're going to feel. You We're going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the saying- cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with back all you, respect to your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of are you America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You not haven't been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank- president, $350 billion. You we voted gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West If Indies? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of except times that there, thank you except to that, American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. Só aqui você entendeu, né? O Trump usou isso como peça de propaganda para dizer, tá vendo? Eu tentei, mas não dá. Eles fizeram toda uma engenharia, que nem foi tão difícil assim, para inverter a narrativa. Ó, agora a Ucrânia que tá errado, vamos parar de dar dinheiro para eles. Que, eu vou te falar uma coisa, em termos de porcentagem do PIB, tá? Não dá nem 1%. A ajuda que os Estados Unidos dá para a Ucrânia, é óbvio que ela é volumosa, mas em termos proporcionais para os Estados Unidos isso é muito pouco. E eu já ouvi falar de grandes geopolíticos, por exemplo, o Reni, né? Por exemplo, o Renato também, que para os Estados Unidos isso é uma coisa que vale a pena, não porque eles são bonzinhos. Ah, a gente é bonzinho, a gente quer que o bem prevaleça no mundo. Não é por isso. É porque eles querem enfraquecer os seus inimigos. Quem que os Estados Unidos quer enfraquecer? Os Estados Unidos quer enfraquecer a Rússia e quer enfraquecer a China.
Em vez de eles mandarem homens lá e guerrearem e perderem americanos, não, eles dão dinheiro para quem está lá na frente. Ah, você está na frente, dá uma ajuda aí, porque ele, através de outros, enfraquece o seu inimigo. Então, o Trump, quando ele fala assim, a gente mandou muita ajuda, você devia agradecer, não sei o que lá, não é que o Trump é bonzinho. Não é que não. Eles escolheram de uma forma estratégica, inclusive, usar outros países como a Ucrânia para enfraquecer os inimigos deles, como Rússia e China. Entendeu? Por isso que é uma forma arrogante e distorcida você dizer, mas eu estou te ajudando. Né? Você entende? Vamos lá. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course we want to stop the war. But you're saying you don't want I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what That what wasn't is me. it. It That was wasn't with you. a guy named Biden who was not a smart person. This That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa também, mas quando ele fala assim, eu te dei mísseis, não foi ele, foi o país dele, cara. Você entende como é uma forma arrogante? Eu falei nisso num vídeo faz uma semana e meia, né? Como as pessoas elas não têm mais nem a sensibilidade para entender que a arrogância não é algo desejável. A arrogância não é algo admirável. Em algum momento, em algum ambiente, você tem um tom de arrogância, tudo bem. Mas dessa forma, cara, né? Vamos lá. the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Vice President. Bom, depois disso, o que acontece? O Zelensky faz um vídeo, né? Lamento o que aconteceu na Casa Branca e pede desculpas ao Trump. O cara tem que ser muito, muito, muito líder para fazer um negócio desse, cara. Eu admiro demais o Zelensky, tá? Vamos lá. Конструктивної співпраці, партнерських відносин, про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати. Але треба знаходити силу, йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів і разом робити все, щоб наблизити мир. Сьогодні у багатьох одне питання – що буде далі з допомогою від Америки? Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв'язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. Тим більше, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни. Зараз не 22-й рік, зараз наша стійкість вища, ми маємо засоби захисту, але для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. E aí vai o Trump e adianta isso, né, no discurso. Vamos lá. Ele lê a carta do Zelensky e diz isso aqui. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful?
Wouldn't that be beautiful? It's time to stop this madness. It's time to halt the killing. It's time to end the senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. E ainda o cara vai sair com o mérito, né, de que ele resolveu o problema. Basicamente, a Rússia falou o seguinte: eu quero a Crimeia, que me dá acesso estratégico ao Mar Negro, eu quero os minerais, eu quero os territórios, eu quero que a Ucrânia não entre na OTAN, invadiu os caras, em 3 dias a Ucrânia vai acabar. Os caras resistiram faz 3 anos já que eles estão resistindo, cara. 3 anos. Aí aparece o Trump agora, não, cede a tudo isso, e aí eu aqui resolver a guerra. É o que eu tô falando, cara, Bolsominion existe no mundo inteiro. Gente aqui aplaudindo o Trump, falando é um mito, já xingando o Zelensky é um traidor. O próprio Musk, Elon Musk, né? Todo mundo, porque Elon Musk, cara, no começo da guerra tava lá, estamos com você, Ucrânia. Vou ver até se eu acho o meme e coloco aqui dos tweets dele. E agora, o Zelensky é um traidor, um oportunista, não sei o que lá. Por que isso acontece, cara? Porque, infelizmente, o mundo é composto de pessoas muito burras, cara. E é foda, cara, é muita hipocrisia, cara. É nojento, cara. É nojento. O mundo é um lugar zoado, né, cara? A gente pensa nisso, cara, é foda demais. Mas fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu admiro homens como Zelensky, cara, e eu repudio homens como os puxa-sacos do Trump, os fãs do Trump, né? Eu acho que a falta de hombridade para você manter uma posição, para você defender aquilo que você acha certo, independente dos interesses momentâneos, é o mal da humanidade, cara. Né? Em alguns países mais, em outros países menos. O Brasil é um poço disso. Mas enfim, cara, se você quer uma narrativa simplificada, pense o seguinte: existem os bad guys, que são os mauzinhos, os vilões, né? E agora o Zelensky se tornou um vilão, e o herói Trump, ele está resolvendo a paz no mundo, que ele só quer isso, quer salvar as pessoas, né? Colocando bad guy Zelensky no lugar dele. No fim das contas, cara, aparentemente a Rússia vai ganhar. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Um abraço, vamos questionar tudo.